Então, boa tarde. Boa tarde. Vamos então aproveitar este momento de pausa para vos mostrar uma surpresa que a Fundação Maria Dias Ferreira e a Câmara Municipal de Ferreira do Zezer têm vindo a preparar especialmente para todos vocês que estão aqui. Alguns já devem saber que nós temos uma coleção infanto-juvenil sobre as lendas e narrativas de Ferreira do Zezer, que conta já com 14 livros, cada um dedicado a uma lenda ou uma história do concelho. No entanto, sentíamos que ainda faltava alguma coisa que vos desse a conhecer melhor e mais profundamente a nossa terra e aquilo que de interessante há nela para descobrirem. Então lembrámos-nos de criar uma nova coleção. Uma coleção de livros de aventuras, um pouco ao estilo da coleção Uma Aventura, que devem conhecer, ou os 5, os 7 e outras que há dentro do género no mercado, mas esta seria diferente e única. Porquê? Porque será totalmente passada dentro do nosso concelho. E isso é inédito. Teremos pelo menos um livro por cada freguesia, com a ação a decorrer em cada freguesia, e para isso tivemos de constituir uma equipa. Convidámos em primeiro lugar uma pessoa que a maior parte deve conhecer, como professor Hélio, que está aqui e que já vai falar convosco. Parece que é célebre o Hélio. Porquê é que convidámos o Hélio? Porque é uma pessoa que nasceu aqui, que cresceu e sempre viveu no concelho e tem muito amor por esta terra, além de também conhecer bastante o território, as pessoas, a sua cultura e património. E convidámo-lo precisamente para ser o autor da história. Depois disto, convidámos a Nelma Viana, que está aqui, não pode estar presente, mas podem conhecê-la através do seu retrato aqui. A Nelma adaptou o texto original do Hélio para uma linguagem que fosse acessível, para vocês compreenderem melhor e também que fosse mais apelativa. Depois disto entrou o Pedro Rocha e Melo, que fez as ilustrações para acompanhar o texto e que tornou a história ainda mais gira. E, por fim, a Silvia Lopes, que fez o design editorial. E o que é isto do design editorial? É precisamente juntar o texto com as imagens naquilo que é o livro em si. É um trabalho ainda um pouco difícil, como vocês devem saber quando fazem trabalhos da escola, e que necessita de ser bastante trabalhado para tornar também o visual mais apelativo e que o livro seja um objeto que os leitores vejam como agradável e que queiram ler. Depois disto, convidámos algumas pessoas também para fazerem as revisões do texto, para nos darem a opinião e que contribuíram muito para enriquecer o conteúdo. E, por fim, no fim da cadeia, tivemos a gráfica almondina, com que costumamos trabalhar, uma gráfica de Torres Novas, que imprimiu o livro em papel. Este processo de fazer um livro e uma coleção, criar uma coleção de raiz, é sempre um pouco longo e complexo, mas foi feito, e garanto-vos isto, foi feito com muito carinho por cada uma destas pessoas que interviu, a pensar em cada um de vocês. E o resultado foi este. Eu espero que gostem. Obrigada. Olá, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Eu estou aqui em representação da Câmara Municipal, enquanto chefe de Divisão da Educação e da Cultura, e é um prazer enorme estar nesta atividade e foi um prazer enorme trabalhar
com a Fundação Maria Dias Ferreira, com a qual o município tem um protocolo editorial já há longos anos e dos quais tem resultado muito trabalho que resume aquilo que é a história, a identidade do concelho e adaptado a vários públicos. Faltava o infanto-juvenil, que se completa agora com a coleção O Trio. Espero que tenham ficado de curiosidade aguçada. Vale a pena lê-lo. O agradecimento à Fundação, naturalmente, a todos aqueles que trabalharam no livro, sobretudo ao professor Hélio, porque foi ele quem construiu o texto, quem construiu a narrativa e quem conhece o território melhor do que eu e do que muitos daqueles que também estávamos envolvidos na produção do livro e, portanto, foi um trabalho de equipa. Isto serve como exemplo para tudo aquilo que vocês tiverem de fazer na vossa vida. A Cátia ilustrou aqui de forma bastante completa a cadeia de produção do livro e garanto-vos que aquele livro, que é o resultado final da coleção, não existia sem esta equipa e sem que cada um desse o melhor de si para que a obra final resultasse. Portanto, a partir de amanhã ele está à venda na Fundação Maria Dias Ferreira, não? No município estará já no posto de turismo e na biblioteca municipal. Portanto, podem passar, podem adquirir, vale a pena, e se nós lemos tantos volumes de coleções que não se passam em Ferreira do Zezer, penso que é razão mais do que suficiente o facto de terem uma história toda passada em Ferreira do Zezer, com heróis e com desventuras e sucessos. Vale a pena passar, adquirir e ler. Muitos parabéns ao Hélio, muitos parabéns a toda a equipa e muito boa leitura para vós. Muito obrigado, Miguel Carvalho. Muito obrigado também à Fundação Maria Dias Ferreira. É graças a esta instituição que muitas coisas boas acontecem no nosso concelho. O lançamento de livros, o próprio concurso de Conselho de Leitura, em que também é apoiado, o Clube de Teatro, que também é apoiado pela Fundação Maria Dias Ferreira. Portanto, para a Fundação Maria Dias Ferreira, uma grande, enorme salva de palmas. Eles merecem. Agora, muito rapidamente, falar-vos um pouco sobre este livro. É um livro que é para vocês. Foi escrito a pensar precisamente na vossa faixa etária, nas vossas idades. É um livro de aventuras, um livro de descoberta, um livro em que vocês vão, página a página, viver o território e também sentir, viajar no tempo, descobrir mistérios. Portanto, é aquilo tudo que vocês gostam de fazer e ler, e às vezes nós encontramos livros desses que são escritos noutros países, que são traduzidos para português, e agora não. Agora temos um livro que é nosso, que é do nosso concelho e que é para vocês. Portanto, é algo que é realmente fantástico. É ou não é? Não ouvi. É ou não é? Pronto, eu como vocês, eu sou um bocadinho mais velho, mas continuo a ser adolescente como vocês. Eu como vocês vivi muito este território, tive a sorte, e isso nós só notamos mais tarde, de ter nascido aqui nesta terra, de ter crescido aqui nesta terra, de ter vivenciado tudo aquilo que esta terra tem de bom. Quem é que daqui já foi ao Rio? Quem é que daqui já andou de bicicleta aí pelas serras? Quem é que daí já andou por aí a descobrir mistérios e património escondido? Pronto, este livro tem isto tudo e muito mais. Pronto, o primeiro é um bocadinho mais inspirado na freguesia de Águas Belas e para ajudar a escrever, porque este processo é um processo de equipa, como a Cátia disse muito bem, é um processo que envolve muita gente, vocês viram ali algumas caras, mas para além dessas ainda envolve muito mais. E eu vou-vos dar aqui alguns exemplos. Eu, no fim de ter escrito a primeira versão, enviei para uma menina que está aqui hoje, uma colega vossa, que é precisamente da vossa idade e que eu achei que devia de ser lido por alguém da vossa idade, para tentar perceber realmente se aquilo que eu estava a escrever era ou não era aquilo que dizia àquela pessoa daquela freguesia e, em princípio, dizia a toda a gente daquela freguesia e também do concelho. E ela foi a primeira a ler essa primeira versão. E eu vou chamar aqui ao palco, vou fazer uma malandrice e vou chamá-la ao palco. Vou chamar então a Carolina, do 7º D. Uma salva de palmas para ela. Já participou aqui também noutras atividades. E que foi a menina que leu a primeira versão, escrita por mim, ainda antes daquelas adaptações todas, modificações, e foi ela que leu.
Gostaste da primeira versão? Sim, apesar de ser com palavras muito complexas que muitos de nós não percebemos, deu para entender o sentido e deu para descobrir várias novas coisas. Muito bem. Depois disso, houve aquele processo todo, então entrou a nossa Nelma, que está ali, e para ela também um agradecimento especial, que transformou toda a linguagem para aquilo que é a vossa linguagem. Adaptou o texto para a vossa linguagem. E então, agora sim, temos a versão final. E eu queria que a primeira pessoa a receber este livro, e já está autografado por mim, fosse aqui a Carolina, porque ela foi a primeira que leu o livro. Está bem? Uma grande salva de palmas por ela também. Depois eu andei pelo território, andei a descobrir, andei a ver, e há aqui muitos pormenores que só descobri durante o processo. E um deles foi um senhor de um trator, um senhor velhote, que deu boleia aqui às três personagens principais, e foi um senhor chamado Senhor Custódio. Ele não está cá hoje, mas está cá a sua neta, a Daniela, para chamar cá ao palco. Tenho aqui um livrinho também para ele, também autografado por mim. Enquanto a Daniela chega cá acima, só relembrar que, para além de todos aqueles locais que foram indicados onde o livro já está à venda, também está à venda nas bibliotecas escolares. Portanto, é muito fácil vocês adquirirem o vosso livro. Daniela, vosso Senhor Custódio. Muito bem. E para concluir, só dizer-vos o seguinte. Há 3 personagens principais neste livro, que são 3 jovens da vossa idade. Um chama-se Pedro. Há aqui algum Pedro na sala? Muito bem. É um Pedro da vossa idade e vocês podem depois descobri-lo, mas foi inspirado num outro Pedro que existiu aqui há uns séculos atrás, mas ele é um jovem da vossa idade, mas tem algumas características de um Pedro que vocês também já ouviram falar, que deu nome à vossa escola, que é Pedro Ferreiro, que foi nada mais nada menos do que o fundador aqui do nosso concelho. Depois temos um outro que é Gonçalo. Há aqui algum Gonçalo aqui na sala? Pronto, é um Gonçalo também da vossa idade, exatamente como vocês, mas foi inspirado também numa outra figura histórica, tem as características dessa figura histórica, que é Gonçalo Velho de Cabral, que foi o descobridor dos Açores, que era aqui também do nosso concelho. E depois, para concluir, temos a Maria. Há aqui alguma Maria na sala? Pronto, a Maria também é da vossa idade, tem as vossas características, mas foi inspirada numa pessoa também muito importante, que foi a Maria Dias Ferreira, que fundou a Fundação Maria Dias Ferreira. Portanto, estas 3 personagens são da vossa idade, mas têm um perfil mágico, escondido, uma energia por trás delas que leva a que esta história e estas aventuras vão para outro patamar e façam com que as coisas aconteçam com muito mais força. Muito bem, já estou farto de falar, vou terminar. Comprem o livro, ok? E divirtam-se a lê-lo tanto como eu me diverti a escrever. Uma salva de palmas e muito obrigado. Só mesmo para fechar, este evento é um evento que eu gosto muito e foi um prazer enorme apresentar o meu livro aqui no concurso Conselheiro de Leitura. Obrigado a todos os que permitiram que isso acontecesse.